Bom dia, turminha da 155, tudo bem com vocês? Saudade. Vamos lá, turminha. Agora nós vamos entrar em pronto-socorro. Esses vídeos já teriam, eu vou postar eles agora, tivemos um feriadão. Eu deixei vocês para estudar o conteúdo teórico. Mas assim, brevemente já estamos entrando agora, né, no assunto que vai ser breve pelos vídeos, mas o conteúdo teórico ele vai abranger mais sobre pronto-socorro. Então, vocês estão na matéria de pronto-socorro. Eu coloquei uma introduçãozinha para vocês aí, eu vou dar uma lida para depois eu explicar, tá? Então, nos Estados Unidos, o serviço de atendimento de urgência e emergência existe há aproximadamente 20 anos. Porém, o atendimento ao traumatizado era superficial e não havia um programa padronizado para o treinamento de pessoal. Os pacientes do pronto-socorro é cliente diferenciado no que diz respeito às especialidades do atendimento, o qual deve ser rápido, eficiente, eficaz e principalmente o que diz respeito à identificação e o atendimento dos sinais de alerta, ok? Então, assim, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, o atendimento de urgência e emergência é um atendimento que vem sendo trabalhado e desenvolvido, tá? Há 20 anos atrás, a gente não tinha uma eficácia nesse atendimento de urgência e emergência como a gente tem hoje. Nós não tínhamos uma equipe tão preparada como temos hoje. Isso em comparativo do Brasil e Estados Unidos não tem uma questão, é o desenvolvimento, o crescimento vem sido também assim paralelo, vem sido assim um avanço, né? Lógico que no Brasil a gente tem uma dificuldade maior nesse avanço, mas também estamos aí nesse crescimento, né, tentando alcançar o melhor, tá? O que vocês têm que caracterizar na questão do atendimento ao paciente em pronto-socorro? Que nós temos que ter um atendimento eficaz, nós temos que identificar a doença, nós temos que ter uma equipe preparada, uma equipe padronizada para estar atendendo esses pacientes com um diagnóstico rápido e assim uma atuação rápida na medicação, né? Uma atuação rápida no tratamento e na cura desse paciente e até mesmo em prevenção. Porque a primeira porta de entrada do paciente, a maioria das vezes, é o pronto-socorro. Não é uma consulta marcada, que o paciente vai marcar porque ele está com sintoma. Geralmente, a forma da doença já vem de uma forma aguda, né? Ou seja, o paciente desenvolve uma dor ou um mal-estar. E aí, quando ele vai para o pronto-socorro, ali é dado o diagnóstico e esse paciente ele é encaminhado para o seu devido tratamento, ok? As unidades de emergência são locais apropriados para o atendimento do paciente com afecções agudas e específicas, sintomáticas ou em risco de morte. São locais onde há trabalho especializado da equipe. Essas unidades podem ser devidamente em pronto atendimento, pronto-socorro, emergência, segundo o Ministério da Saúde. Então, segundo o Ministério da Saúde, ele define que a unidade destinada a prestar dentro do horário de funcionamento do estabelecimento da saúde a assistência a doentes com risco de vida, cujos agravos à saúde necessitam do atendimento imediato. Então, o que quer dizer com isso? O Ministério da Saúde entende que tem que ter um atendimento de urgência e emergência para qualquer tipo de paciente, independente de horário, independente de qualquer situação, temos que ter vários atendimentos de urgência e emergência para estar atendendo o paciente, tá? Tudo que coloca em risco a vida do paciente ou que é algo súbito, que o paciente não tem controle daquela situação, ele tem que se dirigir a um pronto de atendimento de socorro de urgência e emergência, ok? E lá é óbvio ele ter uma equipe preparada para recebê-lo, assim como médico socorrista, como enfermeiro de urgência e emergência, como técnico de enfermagem, tá? Geralmente não, quem atua num pronto-socorro é o técnico de enfermagem. Não significa que não vai ter um auxiliar de enfermagem ali, mas que vai prestar um outro tipo de assistência. Pelo porém, é necessário que seja o técnico de enfermagem para estar atuando. Porém, o auxiliar de enfermagem, ele tem que ter conhecimento desta área e ele pode desenvolver algumas atividades dentro do pronto-socorro que não seja voltada à gravidade do paciente, ok? Bom, aí a gente vai falar um pouquinho sobre classificação de risco. Primeira coisa que eu quero que vocês façam
é vocês entenderem como funciona uma unidade de pronto-socorro, tá? Eu acredito que todos vocês já tenham tido contato com uma unidade de pronto-socorro, então eu sempre peço para que vocês entendam a planta física da unidade. Quando você entrar dentro da unidade como profissional ou como estagiário, a primeira coisa que você tem que fazer é entender a planta física. Como funciona esta unidade? Aonde eu estou? Como que ela é distribuída, né? Então, o pronto-socorro, geralmente, ele tem a entrada, que é a unidade de recepção, né? Ali, junto, vai ter a classificação de risco e associado a essa área tem a unidade de urgência e emergência. Porque vocês concordam que muitas vezes não tem como o paciente chegar, por exemplo, paciente baleado ou um paciente grave, uma parada, um paciente com a PCR e ele entrar, passar pela recepção. Não, ele já tem que ter uma entrada direta, aonde ele pare diretamente na sala de urgência. Então, esses dois contextos, eles têm que estar ali, essas duas partes da planta física têm que estar associados. Então, de um lado, eu tenho a unidade de atendimento, que seria da recepção, junto ali a classificação de risco e associado a esta lateral eu tenho que ter uma unidade, uma porta aberta que já dê dentro da urgência e emergência, tá bom? Bom, primeira coisa que nós vamos falar agora, classificação de risco. Eu coloquei para vocês todo o conteúdo de classificação de risco. A classificação de risco, ela é feita por um enfermeiro, tá? Esse enfermeiro, ele tem que ter o curso de classificador, tá? E ele já tem uma especialização na área de urgência e emergência. E aí, ali, ele vai classificar o paciente. Geralmente, eu vou falar para vocês como segue a rotina certa. Por que tem a classificação de risco? A classificação de risco, ela tem para identificar a doença do paciente, identificar a emergência, selecionar o tipo de atendimento. Antigamente, o que acontecia com os pacientes? Os pacientes chegavam, tem paciente que a dor de um não é a dor do outro. Tem paciente que, às vezes, chegava na recepção e ele ficava esperando ser chamado para fazer a ficha e ali ele infartava. Ele estava com uma dor, uma precordialgia. Ao ver dele, era algo que dava para esperar, que ele estava incomodado com aquela dor, mas ele não levava à frente. Enquanto chegava um com uma unha encravada, gritando, que estava doendo muito, passava na frente de todo mundo e aquele paciente, às vezes, a gente podia até perder ali na recepção, como muitos casos que vocês já viram. Então, foi instalado a classificação de risco para que haja uma triagem imediata e esse paciente ele tenha um grau de atendimento da sua urgência. Né? Então, o enfermeiro classificador ele tem uma importante ação ali, é uma ação difícil, tá? De diagnóstico rápido, imediato. Geralmente o enfermeiro ele tem de 3 a 5 minutos para atender o paciente, dar um diagnóstico e dar uma cor para esse tipo de atendimento. Eu coloquei as cores para vocês, as cores da classificação azul, que a gente fala 240 horas, nós temos a cor laranja, né? Nós temos a cor amarela, nós temos a cor vermelha, nós temos a cor verde. Então, eu quero que vocês, para mim é muito fácil falar aqui no vídeo a hora de cada cor, mas eu quero que vocês estudem na teoria a hora de cada cor, tá? Isso é importante. Então, quando você vê o paciente já identificado com uma pulseirinha, que você vê o paciente lá no pronto-socorro com aquela pulseirinha, você já tem que automaticamente saber quantas horas é para o atendimento dele e que horas que iniciou o atendimento dele. Lógico que se ele for vermelho, ele vai direto para a sala de urgência, ok? Nós temos a cor preta também. A cor preta significa óbito. Então, o paciente, quando ele chega em óbito dentro do pronto-socorro, ele é dado a cor preta, que essa cor já vai o médico laudar, ver se realmente o paciente está em óbito e ele já é encaminhado para o necrotério, ok? Ai, professora, mas acontece isso? Sim, acontece. Às vezes o paciente é encontrado em óbito já dentro de casa e a família não sabe identificar se ele foi a óbito ou não e leva para o hospital, mas aí o médico e o enfermeiro, eles vão ver se esse paciente está com marcas cadavéricas, há quanto tempo mais ou menos esse paciente morreu, também associando ao relato da família, então é constatado o óbito no local, que é classificação preta. Ok? Então, pessoal, só repetindo para vocês as cores da classificação, que eu quero que vocês estudem, e nós vamos estar conversando na live ou no próximo vídeo, que é
Vamos lá, vamos repetir, não vamos seguir uma sequência aqui, tá bom? O que a gente tem que saber é a hora que preconiza o atendimento de cada paciente. Então, nós temos azul, nós temos verde, nós temos a cor laranja, nós temos a cor amarela, nós temos a cor vermelha e nós temos a cor preta. Ok? Isso daí, a classificação de sistema de Manchester. Nós temos várias classificações que os hospitais eles podem se basear, né? E aí, como vocês observaram, eu coloquei na teoria para vocês a parte do SUS. A parte do SUS, eles não trabalham com todas essas cores, mas eles também seguem um tema de classificação, tá? Então, aí agora a gente já conversou sobre classificação de risco, nós estávamos falando da planta física, eu falei da planta física inicial, que é a parte da recepção, a parte da classificação de risco e a parte da entrada de urgência e emergência, tá ok? No próximo vídeo, eu volto ainda com planta física e vou falar da parte interna do pronto-socorro. Um grande beijo para vocês, fiquem com Deus.